uma grande multidão. Nós vemos que Jesus, ele estava passando com os seus discípulos, e agora já uma grande multidão seguia ele, porque eles iam para Jerusalém também para comemorar a Páscoa. Havia muita gente junto com Jesus. E a Bíblia vai dizer que ali, sentado à beira de um caminho, havia também um cego chamado Bartimeu. E a Bíblia vai dizer que aquele cego, ele ouviu dizer que Jesus ia passando por ali. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu olho por essa palavra e já começo a entender que esse cego já tinha ouvido falar muito de Jesus. Eu vejo que esse cego ele já ouvia, ele já conhecia Jesus, de ouvir falar de Jesus. E quando ele ouve dizer Jesus vai passando pelo caminho, então ele começa a clamar a Jesus, porque ele sabia que Jesus era o homem dos milagres. Ele já tinha ouvido falar muito de Jesus e muito dos seus milagres. E é muitas vezes, irmãos, que nós passamos desapercebido, e por isso nosso milagre nunca chega. É porque muitas vezes nós achamos que o nosso milagre está demorando. O nosso milagre está muito longe porque não aconteceu. E muitas vezes acaba se esquecendo que Jesus, ele tem um momento certo. Ele tem um tempo certo de nos abençoar. Eu tinha uma certa feita, irmãos, um problema na minha coluna. E eu há muito tempo eu clamava a Deus por isso. E toda vez que eu ia na igreja, eu sempre tinha o mesmo sentimento: hoje, quem sabe, vai ser um dia da minha vitória. E se passou muito tempo, irmãos, mas eu sempre clamava a Deus pelo meu milagre. Até que um dia aconteceu o milagre na minha vida, e Deus me curou da minha coluna. Então eu vejo esse cego, irmãos, que ele não desistiu do seu propósito. Ele sabia que Jesus era o homem do milagre, e Jesus estava passando agora naquele momento. Então ele se levanta e começa a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas pessoas, irmãos, que já estão esquecendo de clamar por Jesus? Quantas pessoas que estão confiando em si mesmo? Eu posso fazer, eu vou fazer, eu consigo fazer. Porém, esse cego, ele sabia que ele não podia fazer nada. Ele sabia que a sua vitória estava dependendo de Jesus, porque ele sabia que Jesus, onde passava, ele fazia um milagre. E ele começa a dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Mas a Bíblia vai dizer que havia muitas pessoas que diziam para ele: olha, fica quieto, cala-te. E esse homem, Bartimeu, cego, mendigo, que estava nesse dia à beira do caminho, esperando por uma esmola, então agora ele se depara que ele está num lugar onde ele não ia receber mais uma esmola, mas ele ia receber uma bênção muito grande. Sempre vai ter alguém, irmãos, perto de nós, que não vai querer ver nós abençoados, que não vai querer ver nós com a nossa vitória nas nossas mãos. Sempre vai ter aquela pessoa que vai olhar para nós e vai dizer: olha, você não tem jeito, esse teu problema não tem solução. Olha, você é um analfabeto, você não sabe falar, você não sabe ler. Sempre vai ter alguém que vai querer impedir a sua bênção. E sobre a vida deste cego também não era diferente. Aquela multidão ali dizia para ele: fica quieto, cego, deixa Jesus passar, deixa Jesus vir. Mas ele, lá com ele, quem sabe ele pensava: essa é a minha última esperança, essa é a minha oportunidade, e eu não vou perder a minha oportunidade. Então a Bíblia vai dizer que agora ele já não clama mais, mas ele grita:
Aquele homem agora ele clama. E Jesus ele para a multidão inteira por causa do clamor desse cego. A Bíblia vai dizer que Jesus para, aquela multidão para, e ele diz: traz ele para cá. Traz o cego Bartimeu. A mesma pessoa, irmão, que ele vai dizer que para você não tem jeito, que não adianta, vai ser a mesma pessoa que vai ver a tua vitória. Porque Bartimeu, ele sabia para quem ele estava pedindo. Bartimeu conhecia a pessoa que ele estava clamando. Ele não estava pedindo para qualquer um. Ele não estava pedindo para pessoas que tinham poder aquisitivo ou que era renomado, mas ele estava pedindo para Jesus. E Jesus para uma multidão inteira para atender o clamor de Bartimeu aflito, que estava aflito pela sua vitória, que estava querendo enxergar, querendo ver ali as coisas que estavam ao seu redor, porque era um mendigo, era uma pessoa que precisava ser levada pela mão dos outros. Às vezes é fácil, irmão, nós ouvir a pregação, é fácil nós escutar falar de um cego Bartimeu, mas difícil, irmão, é nós se colocar no lugar desse cego. Sabe quando é que nós vamos começar a clamar a Deus verdadeiramente? É quando nós colocar a nossa vida no lugar dessa pessoa. Aí nós vamos fechar nossos olhos, vamos se assentar e vamos começar a levar nossa mente como esse cego. Aí você vai começar a buscar a presença de Deus, porque aí você vai ver a importância do milagre, você vai ver a importância que Jesus tem na tua vida, porque há muitas coisas que ninguém vai fazer por você, só Jesus é que pode fazer na tua vida. Há muitos problemas na tua vida que ninguém vai solucionar. Não vai ser rico, não vai ser presidente, não vai ser prefeito, não vai ser governador, não vai ser ninguém, irmãos. Mas somente Jesus que vai poder. E Bartimeu conhecia para quem ele estava falando. Ele sabia com quem ele falava por ouvir falar de Jesus. E ali Jesus para essa multidão inteira. E para aquelas mesmas pessoas que tentavam calar Bartimeu, diz: traz ele para cá. Aleluia. Eu vejo que o clamor de uma pessoa, ela faz com que atrai a atenção de Deus para ela. Se nós olharmos, irmão, no livro de Gênesis, capítulo 21, 17 e 20, nós vamos encontrar a história de Agar e Ismael. E nós vamos encontrar a história quando Abraão despede Agar e Ismael. E ele dá comida, e dá um odre de água, e eles seguem ao deserto. E a Bíblia vai dizer que chegando a uma altura do deserto, que eles caminharam e beberam toda a água. E eles já estavam com morrer de sede. E Agar então deixa o menino debaixo de uma árvore e sai mais distante, dizendo: eu não quero ver o menino morrer. E aí o anjo do Senhor brada a Agar e diz: olha, o Senhor ouviu o clamor do moço. E ele está ali, a Bíblia vai dizer que ele abriram os seus olhos e eles viram um poço de água, aonde eles foram, tiraram água e tomaram água e continuaram a sua água. E ainda Deus fez uma promessa a Ismael, que ele seria ali, seria chefe de uma nação. Então Deus, ele pode parar uma multidão, ele pode parar uma história da nossa vida, por causa do nosso clamor. Porque muitas vezes nós achamos que nós estamos numa situação muito difícil, nós achamos que não tem mais solução, mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos ver que tem solução sim.
Nós vamos ter que ter jeito sim pela palavra de Deus e buscar a Deus para que resolva a situação da nossa vida, nos colocar perante a Deus, a levantar um clamor para Deus, para que Ele venha a responder a nosso clamor. Aleluia. E Deus deu grande vitória. A Bíblia vai falar sobre a vida de Agar e de Ismael. A Bíblia também vai falar que Deus, Ele se coloca e se dispõe à disposição nossa. No Salmos 50:15, Ele vai dizer: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Quer dizer, a Bíblia está dizendo que mesmo que seja dia difícil, mesmo que seja angustiante a nossa passagem na terra, mas se nós clamar a Deus, Ele vai responder, Ele vai nos livrar de todo mal. Mas Ele diz assim: mas tu, aleluia, me glorificarás. Engrandecido e exaltado o nome do Senhor. Eu vejo, irmãos, que Bartimeu, ele não desistiu do seu clamor, ele insistiu no seu clamor, até que Jesus atendeu ele, e cada vez clamava mais, porque ele queria a sua vitória. Sabe por que tem muitas pessoas que não recebem a sua vitória, e às vezes está perto de receber? É porque começa a falar com Deus, fala 1, fala 2, fala 5, fala 10 dias, e depois não viu a resposta. Não vai, Deus não vai me responder. Deus, Ele não vai alcançar a minha vitória. Nós temos que aprender algo, irmãos, que Deus, Ele vai fazer quando Ele quiser. Porque muitas pessoas chegam na igreja enfermas e saem enfermas de novo. Ah, mas o pastor orou e não curou. O pastor não cura ninguém, irmãos. A cura é de Deus. O pastor é um vaso usado pela mão de Deus. O obreiro é um vaso usado pela mão de Deus. E nós, pela graça, nós oramos por todos. Mas quem determina o dia da vitória é Deus. Por isso nós nunca devemos desistir. Se veio para a igreja, não deu certo hoje a tua vitória, volta de novo, irmãos. Deus sabe o dia que Ele vai entregar a tua vitória. Mas você não pode parar de buscar a presença de Deus. Você não pode parar de clamar a Deus. Porque se você desistir, Ele não vai fazer nada. Agora, se você persistir, se você continuar insistindo como Bartimeu insistiu, Deus vai dar a tua vitória. Deus, Ele quer ver você abençoado. Deus quer ver você prosperando na tua vida financeira, quer ver você prosperar no seu lar, quer ver você prosperar na vida espiritual. Deus tem alegria nisso. Mas Ele também quer ver como nós agimos. Ele quer ver a nossa fidelidade com Ele. Se Bartimeu tivesse dado ouvido ao povo, ele tinha continuado mentindo. E se nós pararmos no meio do nosso clamor, irmãos, nós vamos ficar mendigando também. Nós não vamos ser abençoados. Mas Bartimeu, ele gritou forte: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E por causa de ele clamar forte com Deus, Jesus fez parar uma multidão inteira para abençoar ele. Aleluia. Não desista do seu clamor. Não desista do teu objetivo. Não desista do teu projeto. Não abandona, aleluia, aquilo que você tem no teu coração. Porque vai chegar no tempo que Deus vai te abençoar. Vai chegar no tempo que Deus vai olhar e vai dizer: não, hoje é o dia que eu vou abençoar o meu filho, porque ele perseverou, porque ele buscou
e Deus vai dar grande vitória. Aleluia. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, ele vai dizer: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-vos-serás, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Deus está falando assim: ó, insiste, permaneça, não desista, bate, pede, clama, chora, vai campanha, ora, busca a presença de Deus, que Ele vai te responder, Ele vai dar resposta para você. E Bartimeu, ele fez isso, irmão, ele não desistiu não. É Jesus que vai passando: opa, hoje é dia do meu milagre. Hoje é o dia que eu vou receber o meu milagre, porque eu sei com quem eu vou falar hoje. Hoje eu vou falar com o homem, o dono dos milagres, e eu vou receber meu milagre. Tentaram calar ele, mas ele gritou mais forte. E Jesus disse: traz ele, porque Jesus viu a existência dele. E quando ele chega na presença de Jesus, a Bíblia vai dizer que no capítulo 49, Jesus parando mandou que chamasse. Então chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te e clama, que ele te chama. Quer dizer, os mesmos que estavam dizendo: ó, cala a boca, não incomoda, fica quieto aí, agora vão dizer: ó, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Olha como quando Jesus ele está na direção, está na frente, tudo muda, irmãos. O inimigo pode querer atrapalhar a tua bênção, mas ele não vai conseguir. A Bíblia vai dizer que Bartimeu, ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é que Bartimeu, quando ele ouviu que Jesus falou para ele vir, ele arrancou a sua capa e jogou. Ele jogou fora a sua capa. Quem sabe a única coisa que ele tinha, irmãos, que acompanhava ele para defender o frio, a chuva, o calor, era a sua capa. Mas quando Jesus chamou ele falou: não preciso mais dessa capa. Isso aqui não me serve mais. Ele largou para trás a sua capa. Sabe por que tem muita gente não recebendo a bênção dele? Jesus está chamando, mas aí ele olha e fala: ah, Senhor, mas eu não posso deixar as coisas do mundo, é tão boa. Olha, lá nós faz festa, nós dança, nós bebe, vai até madrugada. Olha, uma alegria só. Ah, não posso ir, Jesus. Eu não posso largar a minha capa aí. Essa capa eu tenho que carregar. Vai ficar mendigo, irmão. Vai ficar mendigando na beira da rua. Vai passar o tempo, irmãos. Jesus vai voltar. Vai levar o que ele chamou e obedeceu a sua voz. Mas o que quis ficar com a capa dele vai ficar, vai permanecer. E vai ser tempos difíceis, irmãos. Então houve um chamado de Jesus. Larga essa capa velha sem serventia. Larga essa coisa do mundo que não vai mais servir. Larga isso que te acompanhou para pedir esmola. Larga isso para lá, irmãos. E ouve o que Jesus tem. Ele tem o melhor. Ele tem coisa boa para a tua vida. Tem pessoa que não recebe o milagre dele, irmãos, porque ele é pegado com as coisas do mundo. Mas meu carro, irmão, eu não posso hoje sujar ele. Eu lavei hoje. Hoje eu não vou para a igreja. Era o dia da tua bênção, era o dia do teu milagre. Era o dia que você estava clamando, buscando para Deus. Deus, eu preciso que tu entra na minha casa e visita a minha casa. Era o dia, mas você, por causa de olhar para coisas do mundo, por causa de olhar pela capa, ficou. Não veio para a igreja, não recebeu a bênção. Ah, Senhor, mas hoje eu não posso ir. Hoje, Deus, olha, me convidaram para uma festa. Não posso ir. Era
o dia que Deus ia te entregar a tua vitória. Era o dia que Deus tinha marcado para te abençoar. Mas aquela capa suja, aquela capa nojenta, estava em volta de você te amarrando. Bartimeu, quando Jesus chamou, ele não pensou, ele já arrancou aquela capa e falou: eu não preciso disso aqui, porque eu conheço quem está me chamando. Eu conheço que o que está me chamando vai milagre. Eu ouvi falar que o que está me chamando cura, liberta, transforma e ainda dá salvação. Eu não preciso disso aqui mais. Eu fui mendigo até hoje, eu fui cego até hoje, mas a partir de hoje não sou mais. A pior cegueira, irmãos, é a cegueira espiritual. É aquela cegueira, irmãos, que o inimigo lança sobre a vida da pessoa. Aí para ele tudo está certo, tudo está normal. Ah, mas a Bíblia falou, mas quem escreveu a Bíblia foi homem. Não pode fazer. A cegueira espiritual, irmão. Aí começa a tirar o foco, começa a ficar frio, começa a desaparecer da igreja, e aqui a pouquinho está lá fora mendigando. Cego espiritual. Por isso, não resista, irmão, o chamado de Jesus. Não se apegue na sua capa que estava lá fora. Lança essa capa e faz que nem Bartimeu, vem correndo para Jesus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Jesus falando disse para Bartimeu. Bartimeu estava na presença de Jesus, e Jesus vai pedir para Bartimeu: Bartimeu, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça, Bartimeu? Bartimeu, ele não pensou, irmãos. Não deu nem tempo de Jesus acabar de falar. Ele disse: mestre, o que queres que eu te faça? Mestre, que eu tenha vista. Sabe o que Bartimeu tinha, irmãos? Ele tinha um foco na vida dele. Bartimeu, ele sabia o que ele queria quando ele ouviu dizer que Jesus estava passando. Se hoje Jesus chegasse para você e falasse: o que queres que eu te faça? Será que você anda dentro da igreja com um foco? Ah, Senhor, meu Deus, eu não tenho casa. Dá uma casa para mim, Jesus. O outro vai dizer: dá um carro bom para mim. Dá uma conta bem, muito dinheiro. E vai dizendo, e vai dizendo, e vai dizendo. E se Jesus vai olhar e vai dizer: e a tua salvação, filho? Você não quer? Você não quer a tua salvação? Quer dizer, Bartimeu, ele sabia o que ele ia pedir, ele precisava da vista. E nós sabemos, irmãos, que nós que conhecemos a palavra, ouvimos falar da palavra, nós sabemos que o mais importante é a nossa salvação. Jesus ele não nos chamou, aleluia, dizendo que ele ia dar riqueza, que ele ia dar casa boa, que ia dar um carro bom, mas ele nos chamou para ser salvo. Ele nos chamou nesse propósito da salvação. E Bartimeu, ele sabia o que ele ia pedir e para quem ele ia pedir. Quer dizer, a importância de nós saber o que nós pedimos, de nós falar com Deus: olha, Senhor, a minha necessidade, mas o meu propósito contigo é a salvação. Eu preciso, Senhor, de muitas coisas, mas o principal é a minha salvação. A Bíblia vai falar que em 2 Crônicas 1:7, Salomão, ele foi fazer ali uma adoração a Deus. E o Senhor falou com Salomão, e lhe disse: pede o que queres e eu te dê. Salomão podia ter pedido muitas coisas. Ele podia ter pedido muitas coisas. Mas ele era um homem sábio, ele sabia na verdade o que ele precisava pedir. Ele disse: Senhor, me dá sabedoria, me dá conhecimento, para que eu possa sair e entrar no meio desse povo que é tão numeroso, a qual o Senhor deu para mim governar.
Ele pediu algo que ele precisava, porque Deus tinha colocado um reinado na sua mão. E ele não tinha esse conhecimento e essa sabedoria para governar esse povo. E Deus falou para ele: vou te dar sabedoria, vou te dar entendimento, vou te acrescentar muitas coisas, vou te acrescentar muitos tesouros, vou te acrescentar um reinado muito farto. Por quê? Porque ele soube pedir. E muitas vezes nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. A Bíblia vai dizer que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Nós temos que pedir de acordo com a nossa necessidade e dentro do que cabe na nossa necessidade. Então nós temos que saber também pedir. Bartimeu também soube pedir, irmãos. Dá minhas vistas para que eu possa enxergar. Ele podia falar assim: me dá riqueza, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquele outro. E o que ia adiantar sem as vistas? Continuar cego? Ele não quis, ele falou: me dá as minhas vistas. Porque ele sabia que era um bem precioso para ele, era algo muito bom para ele. Nós vemos também, irmãos, por não saber pedir. Nós vemos que ali no tempo do rei Herodes houve uma grande festa, e a Bíblia vai dizer que a filha de Herodias, ela vai dizer, a Bíblia, que ela fez um bailado muito lindo na frente do rei. E o rei chamou ela e disse para ela: me pede o que tu quiser, até metade do meu reinado eu vou te dar. Até metade do meu reinado eu vou te dar. E ela, não sabendo o que pedir, ela correu para sua mãe. E a sua mãe queria matar João Batista, porque era um homem que falava a verdade. E a sua mãe disse: vai lá e pede a cabeça de João Batista. E ela foi e disse: eu quero a cabeça de João Batista no prato. Uma mulher, uma moça jovem, que podia ter metade de um reinado, podia ser a segunda pessoa do rei, abaixo do rei, governando metade de um reinado, por não ter um foco, um propósito, por não ter um conhecimento, por não saber o que pedir, foi pedir para uma pessoa desorientada, mais do que ela, e pediu a cabeça de João Batista. Quer dizer, muitas vezes nós perdemos a oportunidade porque não sabemos o que pedimos, não sabemos falar com Deus, não temos um objetivo na nossa vida. Hoje eu quero isso, mas quando é amanhã eu já mudei de ideia. Hoje eu falo com Deus: olha, Senhor, eu quero ser um banqueiro. Amanhã eu já falo: não, Deus, eu mudei a minha ideia, eu quero ser um advogado. Não tem uma firmeza, não sabe o que vai pedir, e por causa de não saber o que pedir, perde a oportunidade. E nós vemos que ali esse cego, irmãos, ele sabia, ele já tinha na sua mente que ele ia pedir para Jesus, mesmo sem saber o que Jesus ia falar para ele. Mas ele sabia que ele queria a vista dele, ele sabia que ele precisava da sua vista. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, se nós buscar primeiro as coisas de Deus, Deus está vendo, Deus está observando nós, que nós estamos buscando as coisas de Deus. Aí, se eu preciso, irmão, se há uma necessidade dentro da minha vida, dentro da minha casa, da minha família, eu moro longe da igreja, eu preciso de um carro, mesmo que eu não tenha condição, mas Deus vai preparar uma condição para mim. Deus vai preparar, porque Ele está vendo que primeira coisa está buscando o reino do céu e a sua justiça. Então Ele vai acrescentar. Eu lembro muito bem, irmãos, e quem me conheceu há muitos anos atrás, eu tinha uma caminhonetinha bem velhinha, uma D10. E essa caminhonete eu não consegui pegar o documento dela, ela era brasileira, e o rapaz me passou o documento. E
nós passávamos pela polícia, pela caminheira, a fiscalia pegava, mas nunca nos seguraram assim de vamos prender. Eu contava a história e falava, o rapaz me passou o documento, e eu preciso, vou para a igreja, eu preciso ir trabalhar, e eu comecei a falar para o Senhor, eu queria um carro legal para mim, eu precisava de um carro, uma caminhonete, um carro, qualquer coisa para mim ir para a igreja, para mim ir para o meu trabalho, para mim poder trabalhar legal. E um certo dia, irmãos, eu nem esperava. Tem muitas pessoas que eu não conhecer. Essa pessoa em Catueté, ele trabalhou muito tempo aqui, o tal. E ele passou lá em casa e eu conversei com ele de manhã. Quando foi de meio-dia, irmãos, eu já tinha uma caminhonete, uma F1000, essa F1000 que eu tenho até hoje. Deus preparou para mim. Aí eu falei, agora eu vou vender ferro velho essa caminhonete sem documento, porque assim como eu não quero me incomodar, não quero que os outros se incomodem. Quer dizer, Deus vai ver. Deus estava olhando, irmãos, que nós estávamos buscando a Deus, e nós precisávamos de algo para poder ir para a igreja. E Deus, ele supriu essa necessidade. Irmãos, sem dinheiro, não tinha dinheiro para comprar, mas Deus preparou, e nós fomos pagando, e rapidinho pagando também. Deus não só preparou o carro, como preparou o trabalho para ir pagando. Então a Bíblia vai ter claro em dizer, o que busca primeiro a Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas Ele vai acrescentar, conforme a nossa necessidade. Aleluia. E o Senhor ofereceu, Jesus ofereceu naquele dia para Bartimeu o direito de ele pedir o que ele quisesse. Deus, ele se colocou no lugar de um empregado para Bartimeu. Ó, Bartimeu, pede o que tu quer hoje que eu vou fazer. Pode pedir aí, eu vou fazer para você. Vou te dar livre-arbítrio hoje para você escolher o que eu quero que eu faça. Já pensou, irmão, se Bartimeu pede qualquer outra coisa? Se ele não estava focado, se ele estava sabendo da sua necessidade, que ele precisava da sua vista. E muitas vezes, irmão, com nós não é diferente, não. Nós não sabemos o que Deus está pensando, o que Deus está fazendo. E se nós pedir mal? Podia ser o dia da nossa vitória. Podia ser o dia da bênção da nossa casa. Podia ser o dia que Deus ia visitar o seu familiar. Mas aí você pediu mal com Deus, falou mal com Deus, e Deus não fez. Porque a Bíblia vai dizer, não faz porque pede mal, não recebe porque pediu mal. E Bartimeu, ele disse, eu quero a minha vista de volta. E Jesus disse para ele, vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu Jesus pelo caminho. Eu olho por essa palavra, irmãos, que tem muitas pessoas que eles clamam bem, que eles pedem como nunca ninguém pediu na vida, sabe pedir muito bem, recebe a bênção, é abençoado, é agraciado por Deus, mas aí chega na hora que é para seguir Jesus, o que faz? Eu já estou bem, eu já recebi a minha bênção, olha, eu já recebi a minha vitória, agora eu vou continuar no mundo. A Bíblia vai dizer que Bartimeu, ele era pobre, mendigo e cego. Mas quando Jesus chamou ele, ele se levantou, largou todas as suas tranqueiras para trás, largou todos os impedimentos para trás, recebeu a vitória, começou a enxergar e seguiu a Jesus. Porque ele sabia que a vitória dele ia continuar seguindo a Jesus. Nós não podemos abandonar Jesus depois de receber a nossa bênção, para nós continuar sendo abençoados, e não só por ser abençoados, irmãos, porque nós vamos saber que vai chegar um dia que nós vamos ter que prestar nossa conta da nossa vida com Deus. E se nós largamos Jesus no meio do caminho? Se nós abandonamos Jesus no meio do caminho, e naquele dia, quando nós chegar diante do Pai,
Quando nós chegar diante de Jesus, e Jesus vai olhar e falar assim: não conheço, pode se apartar de mim, joga lá para o fogo. Eu não conheço, porque andou até a metade do caminho e me abandonou. Aí é melhor ser que nem Pedro, irmãos, que andou com Jesus no ministério de Jesus na terra e não era convertido. Mas quando Jesus ressuscitou e veio de novo, ele se converteu. Quer dizer, é melhor nós ficar meio parados, mas quando nós se levantar que nem Bartimeu, cego, mendigo, sujo, mas quando Jesus chamar, nós ir na presença dele e continuar com ele, ficar firme com ele. Eu olho, irmãos, pela vida daqueles 10 cegos que Jesus ia passando, 10 leprosos, perdão, irmãos, e Jesus curou os 10. E ele disse, e eles foram andando, de repente eles começaram a andar e eles viram que estavam curados. 9 continuou a sua caminhada, mas um voltou para adorar Jesus. Quer dizer, aqueles 9 esqueceram o que Jesus fez. Estamos curados, agora nós vamos continuar. Mas um olhou e disse: opa, eu vou voltar para agradecer a Deus, eu vou voltar para agradecer a Jesus. Tem muita gente que recebe, irmão, mas não volta mais. Ele não quer seguir a Jesus, como Bartimeu fez. Bartimeu, ele foi limpo, foi curado, saiu daquela vida mendiga, mas ele falou: agora eu vou seguir Jesus, porque agora eu encontrei o caminho. E muitas pessoas não conseguem entender que Jesus é o caminho. Jesus, através de Jesus é que nós vamos chegar ao Pai. Ele disse: se não for por mim, ninguém vai ao Pai. Não, mas eu já falo com Deus, eu já estou falando direto com Deus. Mas Jesus falou: se não passar por mim, ninguém vai até o Pai. Quer dizer, se não aceitar Jesus, não vai chegar a Deus. E Bartimeu, ele viu tudo que Jesus fez. Ele ouvia falar o que Jesus fazia, mas agora ele está recebendo a bênção dele. É mesmo que quando nós entramos na igreja, nós ouvimos falar: Deus curou, Deus fez isso, fez aquilo, mas nós nunca tivemos uma experiência. Aqui a pouco nós temos uma experiência com Deus, e aí nós vemos que é maravilhoso seguir Jesus, que é maravilhoso nós ter saído lá daquele mundo onde nós estávamos cegos, mendigo. Mas quando Jesus chamou, nós ouvimos o chamado de Jesus e viemos para a presença dele. Aí nós começamos a entender, irmãos, que muitas coisas que nós ouvíamos falar dos nossos pais, dos nossos vizinhos, que não bate com a Bíblia, porque eles só ouviram falar, mas nunca tiveram uma experiência. Tem muita pessoa, irmão, que ele só ouve falar, mas ele nunca pegou a Bíblia para ler. Eu vou ver essa passagem, leu, eu quero ver como é que é. Nunca, irmãos. E aí acaba passando para o seu filho o que ele ouviu dizer, não é o que ele tem certeza que a Bíblia fala. E aí continua geração para geração, para geração, para gerações. Mas o cego ouvia falar de Jesus e dos seus milagres, mas agora ele tem uma experiência própria. E assim também foi comigo. Eu ouvia falar, mas quando eu tive esta experiência com Deus, quando eu tive esse conhecimento com Deus, quando Deus abriu a minha visão espiritual, e eu comecei a ver o mundo diferente, eu comecei a analisar o que eu ouvia dizer lá para trás, e o que eu estou lendo agora, que não tinha nada a ver, irmãos, que era tudo um engano. Eu tenho um testemunho, irmão, de um vizinho, que ele já tem 73, não quero mentir para os irmãos,
irmãos, mas mais ou menos de 73 para mais. E ele dizia que lá no sul, só o que ministrava a palavra, e mais 2 ou 3 pessoas da igreja tinham a Bíblia. Porém, quando essa pessoa ministrava a palavra, eles se levantavam e diziam: a Bíblia não está dizendo isso, é mentira. E eles acabavam com aquela celebração, pois deram um jeito, irmãos, de tirar a Bíblia deles. Mentiram para eles, dizendo que eles iam ajeitar melhor a Bíblia, que eles iam fazer alguma coisa diferente para tomar a Bíblia deles, para que eles não se levantassem e contestassem contra o que estavam ministrando a palavra. Por quê? Porque eles queriam um povo cego espiritual, um povo que não tem a palavra na mão, vai acreditar em qualquer palavra. Um povo que não conhece a Bíblia vai ser enganado facilmente. Mas nós que temos esse conhecimento e que nos foi tirado esta cegueira espiritual, nós sabemos o que é verdade e o que é mentira, o que nós podemos e o que nós não podemos. Pode vir alguém dizer para mim: pode fazer isso, pode fazer aquilo, não tem nada a ver. Eu vou dizer: mas a Bíblia fala que não pode. Eu conheço a Escritura, eu sei que não pode. Eu sei que o que você está me dizendo vai me levar para o inferno. E por isso, irmãos, que é maravilhoso quando Jesus nos chama e nós ouvimos Ele chamar e nós vamos para a presença dEle, porque Ele tira essa cegueira espiritual, Ele tira tudo que é impedimento da nossa vida. E por isso Bartimeu, ele foi vitorioso, porque ele ouviu Jesus dizendo: traga ele até mim. O que queres que eu te faça? Eu quero a minha vista. E o mais importante, irmão, que ele seguiu a Jesus. Então Deus deixa essa palavra para ensinar nessa noite, irmãos, que depois da nossa bênção, depois do nosso milagre, ainda nós temos que seguir a Jesus, para nós alcançar a nossa vitória no céu. Porque não adianta nós alcançar a nossa vitória na terra, não adianta nós ter o melhor da terra, mas perder o céu. Não convém, irmãos. É melhor nós ficar bem tranquilo, sossegado no pouco. Paulo disse: eu aprendi tanto a ter pouco, a passar fome, a passar necessidade, como ter abundância. Por que Paulo vai dizer isso? Porque Paulo estava firmado na palavra, e ele sabia que há o alto e há os baixos, e assim vai indo. Então ele disse: eu aprendi, porque eu sei que nem sempre eu vou estar lá em cima, nem sempre as coisas financeiras vão estar boas, mas eu aprendi na palavra que o principal é a minha salvação. E não é porque hoje eu não tenho que eu vou largar de Jesus, ou não é porque hoje eu tenho muito que eu não preciso mais de Jesus. Então essa palavra, irmão, ela nos arranca a cegueira espiritual, e ela nos coloca num lugar de príncipe. Bartimeu era mendigo, cego, era uma pessoa que era esquecida lá, mas depois da visão recuperada, ele seguiu Jesus no meio de uma grande multidão, aleluia, para Jerusalém. Então grande é a nossa vitória, irmãos, para aquele que persevera. Amém? Se coloque em pé nessa noite para nós estarmos orando. Oramos ao Senhor nesta noite. Amado e soberano Deus, eu te louvo, te adoro, Senhor, nesse momento, por essa vida, por esse irmão, por essa irmã, por este visitante que aqui está, e veio, meu Deus e meu Pai, a buscar, Senhor, na tua presença, e vem, Senhor, agora nesse momento a levantar um clamor, papai querido, meu Deus, em favor da sua família, em favor da sua casa, em favor da sua parentela, porque nós sabemos que muitas são as necessidades precisando. Meu amado de glória, o meu Espírito Santo, que a tua presença aqui, Senhor, possa tocar, Senhor, esse coração.